Prezados companheiros, como sempre, nós estamos verificando na Sagrada Escritura certos lances que jamais foram mencionados pelos teólogos. Eu não sou teólogo, não tenho essa veleidade, mas sou um interessado em apurar os fatos bíblicos. E eu encontrei a existência de dois deuses. Não só um Deus, dois deuses. E eu vou demonstrar que um deles é Jesus Cristo. Por que assim eu digo? No livro do Êxodo, existe um Deus visível a Moisés. E também um outro Deus que Moisés não podia ver. Eu vou ler. Êxodo capítulo 33, vocês confiram. Disse Moisés: mostra-me, rogo, a tua glória. E disse Deus, no versículo 20 desse capítulo 33, não poderás ver o meu rosto, pois não poderá ver-me o homem e viver. Dialogava com Moisés, mas sem mostrar o rosto. Isso no versículo 18 a 20. Porém, antes, no versículo 9 desse mesmo capítulo 33, está escrito, versículo 9, quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Então vocês vejam que há uma duplicidade divina. E vocês, por curiosidade minha, eu descobri, vocês acreditem, que esse Deus a quem Moisés falava face a face era Jesus Cristo. Sim, Senhor, Jesus Cristo. Por que assim eu digo? Vamos verificar em João, capítulo 8, versículo 51. Jesus diz, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. E disseram os judeus, agora sabemos que estás possesso de demônio, morreu Abraão e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu e também os profetas. Quem pensa que és? E agora vamos verificar aqui a resposta de Jesus. No versículo 56. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se, Jesus falou. Disseram-lhe os judeus, ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Notem bem, eu grifo essas duas palavras, eu sou. Esse eu sou é o Deus que Moisés podia ver. E foi esse Deus que Moisés podia ver que deu a ele poderes para libertar o povo hebreu do jugo do Egito. O povo vivia numa angústia muito grande.
um sofrimento terrível. E esse Deus visível a Moisés disse a ele. Então, no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 2 em diante, está escrito: o Senhor apareceu a Moisés na sarça ardente e disse, esse era o Deus visível, eu vi a aflição do meu povo no Egito, ouvi o clamor que ele levanta por causa da crueza daqueles que têm a intendência das obras. E sabendo qual é a sua dor, desci para o livrar das mãos dos egípcios e para o fazer passar desta terra para uma terra boa. Então, Jesus foi o Deus que, protegendo o povo de Israel, libertou da escravidão do Egito. E por que a gente diz que foi Jesus Cristo? Porque, como lemos antes, ele disse que o nome dele, na eternidade, era Eu Sou. Porque essas duas palavras, Eu Sou, correspondem ao nome que Deus disse a Moisés que ele tinha. Por quê? Recebendo uma tão grande incumbência de Deus, Moisés ficou preocupado. Então falou Moisés a Deus. Recebendo uma incumbência dessa, ele ficou preocupado. Como é que os confrades dele iam aceitá-lo como sendo o enviado de Deus? E tanto que ele fala, no Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Então disse Moisés a Deus, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou, Deus visível, e me perguntarem qual é o nome que lhe darei, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o nome de geração em geração. Então vocês vejam que Jesus, na resposta que deu, antes, como nós lemos, disse que antes que Abraão existisse, ou que nascesse, eu sou. Então Jesus está se identificando como Deus protetor do povo hebreu, em cujas mãos ficou garantida a libertação da escravidão que eles viviam, e daí por diante Israel cresceu, floresceu e se tornou uma grande nação como é até hoje. É uma curiosidade, mas comprovada com fatos bíblicos, não com teoria, absolutamente, não teologia, prova material, didática. Fiquem com Deus. Um grande abraço.